Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao podcast em português. E hoje temos a entrevista da convidada Roberta de Ângeles pela magnífica entrevistadora Flávia Fernandes. Boa noite, bem-vindas. Gratidão por estarem aqui. Gratidão a todos que vão ouvir ainda. Como estão vocês? Gratidão, Cristina. Muito obrigada. Já posso começar? Com certeza, e já começamos muito bem. Como podemos ser tão sortudos assim? Então, eu gostaria de dar um cordial boa noite a todos que estão nos ouvindo, aos que vão nos ouvir posteriormente no podcast. Queria dizer que é uma grande satisfação a gente se conectar aqui para buscar mais possibilidades, expandir mais a consciência, enxergar o que mais é possível. Eu queria agradecer infinitamente, primeiro ao Access Consciousness, por descortinar essas ferramentas, toda essa consciência. Queria agradecer também a Cris e a todos que estão encabeçando esse movimento. E, principalmente, eu queria parabenizar você que está ouvindo a gente, por buscar mais consciência, por buscar mais possibilidade, por desafiar a realidade e acessar aquilo que você sabe que pode, merece viver. E na noite de hoje nós vamos ganhar todas essas possibilidades na entrevista dela, da Roberta, minha querida Roberta de Ângeles. Eu podia ficar aqui falando horas para vocês de tudo que eu percebo dela, de tudo que ela traz à tona em mim. Podia dizer como ela traz a consciência com a doçura, com a suavidade, como que ela, a voz, na condução dela, como ela nos leva a mais espaços de possibilidade. Mas eu não vou fazer isso. Eu vou deixar vocês perceberem por conta própria a beleza, o brilho que ela é. Então, eu convido agora a todos para ouvirem Roberta, a facilitadora certificada do Access Consciousness, Roberta de Ângeles. Oi, Roberta! Gratidão, Flávia, gratidão, Cris, por essa entrevista. Gratidão a todos vocês. Sejam bem-vindos a esse quarto episódio. E hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de Access com o meu olhar. Que maravilha, então, Roberta! Como pode melhorar tudo isso a partir de tudo o que vocês podem receber e perceber por energia e expandirem suas realidades. Robertinha, você é uma inspiração para mim. Talvez você não tenha nem consciência disso, mas você é. E aí eu queria perguntar para você, queria pedir que você compartilhasse com todo mundo como é que foi a sua entrada nesse universo do Access. Como é que você descobriu esse conjunto de ferramentas e energias que é o Access? Bem, eu não vim desde sempre dessa área de ferramentas complementares, alternativas, quânticas, enfim. Eu venho da área de turismo originalmente, e aí, a partir de todos esses estudos que eu fui fazendo, graduação, pós-graduação, nesse meio do caminho, surgiram essas terapias, essas ferramentas quânticas na minha vida. E foi exatamente um momento de antes e depois. É aquele momento que nitidamente eu percebi que estava um divisor de águas na minha vida. Aquele momento que eu percebi, bem, daqui para diante será tudo diferente. E é esse caminho que eu devo seguir. Como se o universo tivesse levando para um fluxo diferente, que era o que deveria ser. E eu entrei nessa área, deixei a minha área original e comecei a conhecer, estudar, primeiro com ferramentas como muitas pessoas já ouviram falar, como o Reiki, acupuntura, outras ferramentas várias, de várias vertentes e conhecimentos, para, enfim, depois de 16 anos, numa conversa, num almoço, numa conversa despretensiosa, eu ouvi de uma pessoa que estava à mesa dizendo para mim sobre ferramentas de expansão de consciência. Falando sobre Access Consciousness, que até então eu não havia ouvido falar de forma alguma. Aquilo
bateu em mim de uma forma tal, como se eu pudesse agregar literalmente com tudo aquilo que eu já utilizava, com toda a contribuição nos atendimentos e nos cursos que eu já fazia para tantas pessoas, que imediatamente, chegando em casa, eu encontrei o site do Access, me inscrevi numa classe, isso foi numa quarta-feira, no sábado eu já estava na minha primeira classe de barras, e não parei nunca mais. Robertinha, você fez o curso de barras sem ter feito nenhuma sessão? Não, e sabe, Flá, o que eu percebi naquele momento foi assim, como eu já estava nesse meio, parece que quando você já está nesse meio, que tudo é num fluxo energético, de uma forma quântica, você já percebe do que se trata, você já percebe que aquilo, o que é. Né? Então, eu não tive a mínima vontade de primeiro experimentar uma sessão para depois decidir fazer o curso. Eu já senti que sim, vou já imediatamente conhecer o que é através do curso. E aí lá foi a teoria, foi a prática, mas foi uma coisa natural. Natural de já perceber que aquilo seria contribuição e que agregaria com todo o restante de ferramentas que eu já tinha para ser ainda mais contribuição na vida das pessoas e trazer mais clareza. De certa forma, essas ferramentas do Access chamaram a atenção por essa clareza que essas ferramentas nos trazem, no sentido de abrir as possibilidades na mente das pessoas, fora de tudo aquilo que essa realidade de inteligência artificial coloca, limita, restringe. Então, parece que era aquela pecinha que faltava para fechar aquilo que as pessoas procuravam por contribuição já desde sempre e que todas as outras ferramentas colaboravam com isso, sim, mas nunca de uma forma totalmente assertiva. Parece que faltava alguma coisinha, sempre. E a Access trouxe isso. Então, todas as ferramentas que a Access tem começaram a agregar umas com as outras e com todas as outras, porque devemos incluir a tudo e nada julgar, para ter muito mais expansão na vida de todas as pessoas. Mas, Foi Robertinha, assim que surgiu. que linda! Você já estava escolhendo, né, querida? Por isso que quando você encontrou, você já escolheu, você já sabia, né? Já estava nesse caminho, né? Robertinha, mas naquele momento você trabalhava com turismo e tinha essas outras atividades paralelas, né? Exatamente, E quando você exatamente. acessou o Access, você começou a trabalhar de cara com isso, ou você primeiro começou a fazer sessões? Você fez o curso para conhecer, para fazer troca, ou já para trabalhar com isso? Não, já para facilitar classes, dentro desses 16 anos dessa área integrativa, quântica, com outras ferramentas que eu já possuía, eu já facilitava cursos de outras ferramentas. E isso foi algo que sempre me expandiu, atender também, mas os cursos, né, colocar essa contribuição para os outros, expandirem ainda mais, com mais conhecimento, com mais saber, sempre me chamou a atenção. Então, quando eu fui para a classe de barras de Access por primeira vez, já foi com aquele intuito de me tornar facilitador e levar esse saber a outras pessoas. Já estava nesse caminho. Que grau de certeza, né? Que legal. E, querida, a gente sabe que a consciência inclui tudo, que tudo é energia, espaço, consciência, sem forma e estrutura, e você já tinha todas essas ferramentas. O que você percebeu que era o diferencial do Access? No que o Access se diferenciava de todas as outras técnicas que você já tinha praticado? Nossa, tudo, porque em todas as outras ferramentas, você sempre percebia
as pessoas dentro de cada núcleo, de cada ferramenta, puxar a sardinha para o seu lado. Porque esta é a maravilhosa. Porque esta ferramenta é o suprassumo de tudo. E a outra a mesma coisa, e a outra a mesma coisa, e ao mesmo tempo, como uma se fazia de certa por cima da outra, também, por consequência, fazia todas as outras de erradas. E a Access traz o caminho de você não se fazer de errado e não fazer nem a ninguém e nem a nada de errado. Você simplesmente receber a tudo e receber a tudo com gratidão, vendo a beleza de cada ferramenta, vendo a beleza de cada contribuição específica que cada caminho pode trazer para você. Esse caminho de não estar no errado, de você não se julgar por estar trabalhando com a ferramenta A, B, C ou D, ou por julgarem esta ser a melhor do que aquela, e sim todas terem contribuição à sua maneira, sem concorrência, foi o grande espaço que a Access trouxe para mim. Sair desse lugar do estar errado por usar isto ou aquilo e não a terceira ferramenta. Não comprar o errado de mim quando vinham, por exemplo, julgamentos, que eu não chamava dessa forma, né? Que a gente vê dessa forma em Access, mas que eram julgamentos quando as pessoas diziam, veja, por que você está atendendo tanto mais com a ferramenta A e não com a B? Julgamento, levando para o errado. E quando você simplesmente percebe que pode sair disso tudo, não excluir, trazer tudo para que uma coisa agregue com a outra, para que tudo se complemente com a beleza e aquilo que é o diferencial de cada ferramenta e de cada técnica, você traz o todo, o receber a tudo, sem qualquer exclusão. E no caminho da gratidão por cada uma delas, pela beleza que cada uma tem ao acessar o espaço de cada ser. Por vezes, uma pessoa requer uma ferramenta X de Access e nós sabemos que é aquilo que mais vai contribuir. Como nós dizemos, pergunte para o corpo o que o corpo melhor requer. E é o corpo que vai dizer. Não entrarmos no julgamento de, mas eu pensei que eu faria barras a esta pessoa e o corpo pediu facelift ou whatever o que seja. Você não entrar no errado disso. Você perceber que é o que melhor vai ser contribuição. Não é entrar no errado de você e da tua percepção, do teu saber, da tua intuição. Então, esse foi uma, né, das ferramentas que eu percebo que mais me trouxe expansão em Access dentro de todas as ferramentas que Access tem. Colocar o espaço de você ser você, sem você estar em julgamento e sem excluir o que quer que seja, nem a pessoas, nem a situações, nem a conhecimentos. Não levando um conhecimento por um lado fanático, excluindo dessa maneira qualquer outro. Incluir a tudo sem nada julgar, como tanto falamos em Access, que é o conceito de consciência, de estar consciente. Consciência inclui sempre a tudo. Nada julga e não julga a ninguém. Então, foi a melhor das ferramentas até esses 10 segundos que me trouxe essa clareza. Que incrível, né? E traz uma leveza tão grande, né, Roberta? Torna a vida tão mais fácil, né? Querida, e você entrou, então, já de cara com a proposta de facilitar, né, de levar isso para as pessoas, né? Mas eu queria te perguntar, em algum nível prático mesmo, esse conjunto também mudou a sua vida? Com certeza, com certeza. Como, Roberta? Porque a partir de todo esse caminho dentro dessa matrix, vamos dizer assim, ou dentro dessa realidade de inteligência artificial, como dizemos em Access,
julgamento fazia sempre parte. Ainda faz, mas agora com uma consciência diferente e com ferramentas a utilizar. E o que a Access trouxe foi exatamente o receber. Acesse quem você é, acesse o saber que você tem, perceba tudo à tua volta e receba a tudo, e para que se receba a tudo, isso deve vir com gratidão, porque gratidão é o único caminho que não te leva ao julgamento. Qualquer outro te leva a julgamento. Se você está pela gratidão de qualquer coisa, de qualquer pessoa que passa pelo teu caminho, mesmo que por 10 segundos, por 1 ano, 2 anos, 10 anos, 50 anos, não importa, ou por quanto tempo você utiliza um conhecimento e depois não mais, tudo isso deve vir por gratidão, e a gratidão vai trazer, por consequência, o receber irrestrito, vai trazer para você a abundância na sua vida, vai trazer a você prosperidade. E o contrário também é real. No momento que você exclui receber do que quer que seja ou de quem quer que seja, você também vai para um espaço de exclusão e de não estar pela gratidão. Então, foi esse espaço de estar no receber a tudo, em primeiro lugar, de não me julgar. Em primeiro lugar, né? De não me julgar e também não julgar aos outros, que de verdade fez a diferença, né? Eu sempre fui, vamos dizer assim, dando uma pincelada na vida como um todo, nessas quase 4 décadas de vida, uma pessoa que era o patinho feio. Então, como o patinho feio é aquela pessoa que sempre se levou naturalmente, e pode ser que muitas pessoas ouvindo aqui podem se reconhecer nisso, para o errado de si, para o julgamento de si. E a partir do momento que você percebe que você não deve se julgar, porque aquilo que é o diferente em você é aquilo que te faz forte, é aquilo que te fortalece, foi aquilo que de verdade trouxe a leveza que faltava na minha vida, para não mais me levar para o errado por ter sido tudo aquilo durante tantos anos, por exemplo, em época de escola e tudo mais, para olhar para isso como um diferencial, como uma força, né? E receber tudo isso, independentemente do que seja aquilo que são os julgamentos positivos ou os julgamentos negativos, né? Como o próprio Dr. Denrier fala para nós, é tão mais difícil lidarmos com julgamentos positivos do que com os negativos, porque com os positivos, aquilo massageia o teu ego, aquilo se faz significante e você não consegue se livrar disso com tamanha facilidade. Já com aqueles que são os julgamentos negativos ou as críticas, você vai já naturalmente nessa realidade para um espaço de rejeição, né? E no momento que você recebe em Access essa ferramenta, lá naquele primeiro curso, naquele primeiro manual de barras, receba tudo sem nada julgar, não se julgue, não julgue a ninguém e não valide os julgamentos dos outros. Isso abriu um espaço como jamais antes existiu, de ser quem eu sou, de verdade, sem olhar para isso como um erro, como algo que eu deveria consertar, como algo que eu deveria esconder, e ser tudo, em todos os aspectos. Que incrível, Robertinho. Adorei quando você fez essa metáfora do patinho feio, né? Quer dizer que quando você se livrou do julgamento, você descobriu que você é esse cisne lindo e grandioso que você é, não é? Só que, Roberta... A gente sai da casca. Não é? Saiu da casca, né? E descobriu que é um cisne. E aí, minha querida, o julgamento, na verdade, a gente é condicionado desde que nasce a julgar. A gente é condicionado a julgar o outro, se olhar pela referência do outro e, principalmente, né, tentar se importar, deixar de ser cisne para caber no patinho. Né? Como é, querida, que
Que ferramenta do Access você acha que foi mais transformadora nesse processo de sair do patinho para virar cisne? Você perceber com aquilo que a gente chama de a quem pertence isso, que toda aquela carga, que todo aquele peso que se percebia ao redor, que nada daquilo dizia respeito a mim. Nada daquilo era real. Dizia tão somente dizia tão somente aquelas pessoas que estavam colocando aquela energia para comigo. Então, isso é uma ferramenta que todos recebem lá no curso de barras e que eu vejo como uma das mais grandiosas, para que você possa se vigiar. Vigiar os teus pensamentos, para você perceber, a partir dessa ferramenta de expansão de consciência, que mais de 99% daquilo que você percebe no teu campo não diz respeito a você. Uau. E estar leve, se manter leve. Porque isso vai acontecer na tua vida, todos os dias da tua vida, a todo momento. Julgamentos ao teu redor, pensamentos, sentimentos e emoções ao seu redor. E se você pode reconhecer, a partir dessa ferramenta grandiosa, o que diz respeito de verdade a você e o que não, isso te leva novamente ao espaço de você, a consciência de quem é você, que é você e sendo leve. Não pesado, como todas as pessoas se percebem quando estão rodeadas por aquilo que são os julgamentos. Então, sim, essa é uma, no meu interessante ponto de vista, é uma das mais grandiosas ferramentas para se usar a cada 10 segundos, para mantermos a consciência, a leveza e o espaço de nós, sem agregarmos tudo aquilo que nós reconhecemos e percebemos como seres grandiosos e energéticos que somos, mas apenas como um reconhecimento, sem a necessidade de trazermos isto para a nossa realidade, trancando isso como algo significante. Que maravilha, querida. E uma vez eu me recordo do Gary falando que as ferramentas mais empoderadoras do Access, de fato, são as que a gente aprende no curso de barras, não é? Sim. E aí você falou agora sobre o interessante ponto de vista, né? Que para mim assim, é o maior antídoto do julgamento. Você pode falar um pouquinho mais sobre essa ferramenta também? Interessante ponto de vista é incrível. Ela é aquela primeira ferramentazinha do curso de barras, mas ela é muito mais do que se possa imaginar. Ela te coloca num espaço de permissão e de liberdade de você ser quem você é e de permitir que aos outros sejam quem eles escolherem ser. Interessante ponto de vista, tira qualquer significância dos pontos de vista fixos a partir dos julgamentos dessa realidade e te leva para um outro engajamento com as moléculas, para que não mais elas se agrupem quanticamente, se tornem concretas e mutáveis, mas para um engajamento dinâmico, que quanticamente você consegue, sim, fazer esse engajamento dinâmico e trazer esse movimento das moléculas, que cada uma delas tem, sim, consciência, para que você saia desse concreto dos pontos de vista fixos e vá para a permissão e para a liberdade de, a cada instante, algo poder mudar por aquilo que é mais leve, por aquilo que funcionar a você. Então, interessante ponto de vista, é uma ferramenta que te traz liberdade, te traz permissão,
para você não ter que se fazer de errado por um ponto de vista que você tem, nem colocar o errado do outro, mas perceber que tudo isso pode ser mutável a cada instante, permitir que o outro seja e tenha os pontos de vista interessantes que escolher ter, e você permanecer com os seus, na liberdade, na permissão de cada ser ser quem é. Então, se você deseja estar nessa permissão e estar na liberdade de não se encarcerar por esses pontos de vista fixos que você cria pelo engajamento das moléculas, tornando isso concreto e imutável, considere a possibilidade de conhecer essa ferramenta e usar dessa ferramenta na tua vida a cada instante, para você ter liberdade, permissão e leveza, engajando a cada instante com a consciência de cada uma das moléculas que existem. Robertinha, e estava aqui pensando, você acabou de falar, né, sobre a ferramenta que você considera sendo a mais transformadora, né, quem pertence isso, né? Então, para cada pensamento, sentimento e emoção, a quem pertence isso? E aí no Axis a gente fala que a gente vai ouvir a consciência, então, não nos pensamentos, mas sim no corpo. Como é que é isso que a gente fala no Axis, que parece esquisito, de ouvir o corpo? Como é que a gente sabe que não está ouvindo a mente disfarçada de corpo? Como é essa comunicação, Robertinho? Quando a gente está ouvindo aquilo que é o nosso corpo dizendo para nós, colocando para nós o que é o nosso saber, é o nosso ser. É leve, é sempre leve e vai ser sempre a verdade. Quando você perceber que algo te pesa, é sempre a tua mente racional pensante se colocando na frente. E como diz Gary Douglas, que é o fundador de Access Consciousness, descarte sua mente racional pensante. Se você pensa, você fede. Por que ele diz isso? Por que ele diz isso? Porque se você está nos seus pensamentos, você não vai estar literalmente na consciência. Os seus pensamentos, que sempre vão te sabotar, eles vão colocar você a todo instante em julgamentos, em pontos de vista fixos. Não vão permitir que você tenha a totalidade de você, a totalidade da tua percepção, do teu ser, do teu saber, e não vai permitir que você receba com gratidão a tudo que você de verdade pode receber. Quantas vezes na sua vida você ouviu, por exemplo, alguém dizer para você: isto não é para você. Você não fez por merecer. Você tem que fazer por merecer para isso fazer parte da tua vida. Merecimento é algo que eu costumo colocar muito às pessoas, geralmente em cursos, sempre tem um ou outro que diz assim: ah, mas eu não posso, com aquela carga de eu não mereço. Eu não fiz tanto para receber isto. Verdade que merecimento existe? Ou você de verdade tem escolhas? Quando você percebe que merecimento é algo que é uma mentira dentro dessa realidade, carregada de julgamentos, de pontos de vista fixos, de crenças limitantes, muitas dessas crenças ligadas à religião, de que você tem que merecer para então ter, de que você tem que merecer para ser. Quando você percebe que tudo isso de verdade não funciona e que você é o criador de tudo e qualquer coisa na tua vida, e que de verdade, como criador, você tem escolhas e não merecimento, tudo fica mais leve e você percebe que sim, ei, espera, eu crio tudo na minha vida, o bom, o mal e o feio. E não é uma questão de merecimento.
Merecimento é aquilo que as pessoas desejam que eu acredite que exista para me manter encarcerado, aprisionado naquela caixinha igual a todas as outras pessoas, para que eu não receba julgamentos, verdade? Enquanto você está naquele espaço de ser igualzinho a todos os outros, você não é julgado, verdade? Você não é visto. Quem não é visto não é lembrado e não é julgado. Então, quando você sai desse caminho, quando você sai desse espaço que é vendido a tantas pessoas dessa realidade, que merecimento de verdade existe, e você percebe que você é a chave, você é o ser infinito, único, responsável pela criação de tudo na tua vida, pelas escolhas, tudo na tua vida muda. E muda porque você mudou o teu engajamento. Você, como observador, mudou toda a tua realidade. Quando você muda o seu ponto de vista, você muda a tua realidade. Assim como a mudança do ponto de vista de um observador para uma situação qualquer. Querem saber um exemplo? Sabem quando as pessoas dizem que tem um grande problema na vida? Todos aqui já devem ter tido aquele amigo que um dia chegou para você e disse: vamos a um bar? Tomar uma cerveja ou o que quer que seja, eu preciso desabafar. Eu estou com um problema insolúvel na minha vida. Eu preciso conversar. E quando essa pessoa te conta aquele problema que não tem a mínima solução, você dá 10, 20 soluções a esta pessoa. Por quê? Porque você, de fora, como observador, você enxerga o que aquela pessoa que está num ponto de vista fixo, engajando com as moléculas, tornando aquele problema real, significante, não enxerga. Por isso que são os seus pontos de vista que vão mudar a sua realidade a partir do momento que você escolha mudá-los. Não a realidade que literalmente vai mudar, mas é o seu ponto de vista, a forma como você está olhando para tudo isso, que vai alterar literalmente toda a sua realidade. Então, se algo existe na tua vida hoje como um problema insolúvel, como algo que você julga que não pode resolver, saia desse espaço, deixe de fazer significância para isto. Use ferramentas diversas que Access Consciousness tem aí dispostas para todos no planeta, para você sair desse lugar e engajar de forma diferente com todas as moléculas, quanticamente falando. Que maravilha, Roberta, que delícia, que aula. E a gente está tão conectada que você percebeu a pergunta que eu ia fazer a você. Eu ia dizer que eu queria ficar com você aqui a noite inteira te ouvindo, mas a gente tem a questão do horário, e aí eu ia pedir para você deixar uma mensagem final para as pessoas que estão ouvindo, e você já disse. Como é que é, então, sintetizando, se você tem um problema na sua vida, como é que seria? Se você tem um problema na sua vida, pare de olhar para ele, pare de alimentá-lo, assim como quando alimentamos um filhotinho e esse filhotinho cresce. Pare de dar significância. Quanto mais você olha para isto e dá significância, mais você torna o engajamento com todas essas moléculas concreto, imutável. E aí, de verdade, você não vê outras possibilidades na sua vida. Se você ainda está no espaço de perceber dessa forma, ou de perceber que merecimento na tua vida é algo que de verdade funciona, olhe para dentro de você, faça perguntas e perceba que de verdade o que existe são escolhas para você se olhar, se reconhecer como o criador de tudo na tua vida. A partir das escolhas
e não a partir de qualquer merecimento. Roberta, que coisa linda! Você é o criador da sua vida. Eu acho que eu vou guardar essa frase como a inspiração desse encontro com você. Queria agradecer por toda a consciência, pelo privilégio de estar aqui com você, agradecer ao Axis também pela oportunidade. Muito obrigada, querida. Gratidão a você, Flávia, por ter estado aqui comigo, dirigindo essa entrevista, a Cris, que está aqui conosco, a todos do Axis, a todos desse projeto incrível. E assim vamos levando mais histórias, mais clareza e mais possibilidades a todas as pessoas. Muita gratidão. Gratidão. Cristina, falamos mais alguma coisa? Podemos encerrar?